todos os irmãos, amados, amigos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, estamos aqui, continuando esse estudo. Eu estou fazendo, para quem ainda não sabe, eu estou fazendo um estudo dos Evangelhos. Estou no livro de Lucas e os outros Evangelhos eu fiz um resumo por capítulo. Agora no livro de Lucas eu estou me aprofundando um pouquinho mais. Então a intenção é o quê? É poder estar falando, ensinando na íntegra tudo o que aconteceu nessa jornada que o Senhor Jesus teve aqui na Terra, ensinando, fazendo curas, libertações, salvando o sacrifício. Então procurando ir no capítulo por capítulo, texto por texto, texto e o contexto, para estar falando o mais possível na íntegra daquilo que o Senhor quis nos falar dentro dos evangelhos e que os apóstolos procuraram passar dentro dos acontecimentos que o Senhor Jesus passou aqui na terra, amém? E toda a mensagem que ele deixou para nós, para que enriquecêssemos como uns cristãos e pudéssemos aprender e seguir os passos dele, amém? Glória a Deus. Então eu vou ler aqui, peço que os irmãos acompanhem, se tiver a Bíblia no momento. No capítulo 9, vamos começar o 9, eu vou ler primeiramente, eu vou fazer esse estudo do versículo 1 até o 9, ok? Aí depois eu vou continuar em outros vídeos mais para frente, a continuação desse capítulo. Caso o irmão consiga ler agora, se estiver em casa, mais tranquilo, me acompanhar com a Bíblia, ou então um outro horário que estiver mais tranquilo, tá bom? Aí você que escolhe, mas é importante e muito bom você estar meditando nesse texto bíblico. Glória a Deus. Então vamos iniciar no capítulo 9, versículo 1, ok? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. 2. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Continuando aqui, o 7. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Eles viam como profeta. E disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, este, de quem ouço dizer tais coisas? E procurava ver. Então vamos parar um pouco aqui, que eu vou estar pregando, ensinando até aqui, ok? E vamos ao texto. Qual a mensagem que o Senhor está querendo passar para nós hoje nesse texto? Primeiro vamos recapitular. Então Jesus estava ali, como ele se reunia com os seus discípulos inúmeras outras vezes. Jesus estava reunido, chamou os 12 e o que ele fez? Ele deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem as enfermidades. Amém? Então Jesus chamou eles e olha, a partir de agora eu te dou virtude e poder sobre todos os demônios e enfermidades. No dicionário bíblico mais antigo, que foi o que eu busquei de Almeida,
para dar um sentido mais próximo do que Lucas quis falar aqui, traduzindo já para o nosso português, né? Nessa época a primeira tradução foi em português de Portugal. Amém? Então fala o quê? A palavra poder. Então podemos classificá-lo como, descrevê-la como domínio. Poder, domínio. Então Jesus quis dizer o quê? Que ele nos deu poder, ele nos deu domínio para expulsar o quê? Os demônios. E curar as enfermidades. Então ele nos deu através do nome dele esse domínio. Então nós temos domínio. Amém? No nome de Jesus. E nos deu o quê? Virtude. A palavra virtude e poder, na verdade, se você for ver, tem praticamente, né? Seria o poder, que aqui ele fala assim, ele nos deu o quê? Autoridade para agir. Então ele deu o quê? O domínio, o poder, o nome dele, e nos deu o quê? Autoridade do nome dele para agir naquelas pessoas que estão o quê? Com o espírito maligno, estão perturbados, estão demoniados, estão doentes, que estão afligidos. Então o Senhor nos deu esse poder e autoridade no nome dele para poder expulsar esses demônios, esses espíritos que estão afligindo o povo. Naquele tempo, Jesus que escolheu primeiramente esses 12. Depois ele se estendeu para os outros. Depois ele chamou mais 70 discípulos. Ele se estendeu essa missão. E depois ele passou para todos aqueles que eram discípulos dele, que no nome dele tinham o quê? O domínio e a autoridade para agir no nome dele, no nome de Jesus, e repreender o mal, expulsar ele, e ele tem que obedecer no nome do Senhor Jesus. Hoje, nós somos o quê? Os discípulos, e formamos o quê? A igreja de Cristo. Porque os 12 apóstolos, eles, depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e subiu ao céu, os 12 apóstolos, eles continuaram a obra do Senhor aqui na terra. Foram o quê? Formou o quê? A primeira igreja mesmo física. Começou de quem? Dos apóstolos. Que era a missão deles. Escolhidos dos apóstolos. Eles eram os líderes ali, né? Então hoje, nós somos discípulos dele, nós temos o quê? O poder, o domínio, a virtude, que é a autoridade de agir no nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus, ele é o quê? Soberano. Ele tem poder. Ele é a autoridade máxima no nome de Jesus. Então, tanto no céu, na terra, embaixo da terra, todas as coisas têm que obedecer o nome de Jesus. Então, quando você usa o nome de Jesus para expulsar um demônio, para curar um enfermo, ou mesmo na sua vida, com algum problema, alguma coisa que está amarrando a vida da pessoa, pode o quê? Usar, porque você tem autoridade, você tem o domínio e autoridade do nome de Jesus para repreender todo o mal que está causando esse sofrimento. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor nos deu o quê? Essa autoridade para agir no nome dele. E todos o que? Os demônios, tudo, não existe nenhum que não tem, não vá você expulsar o nome de Jesus, você crê que realmente o nome de Jesus tem autoridade, tem poder, ele tem que sair. Porque Jesus deixou aqui na palavra dele, que ele tinha todo o poder e autoridade, e ele deixava para a gente, ele passou para a gente usar, agir com o nome dele, com o poder que tem no nome dele, com a autoridade que tem no nome dele sobre tudo isso.
Então o nome do Senhor Jesus, ele é poderoso. Ele tem poder. Então a gente o quê? Não podemos ficar o quê? Mais sofrendo também na nossa vida. Porque Jesus deu poder e autoridade na vida para eles pregarem lá, pregar, expulsar os demônios, anunciar o evangelho do Senhor Jesus, mas também na vida de cada um, nós temos também esse domínio. Amém? Então, às vezes, a pessoa, muitos cristãos, até antigos, às vezes fica sofrendo numa situação que faz ele sofrer, que deixa mal, mas o que acontece? Se ele for parar para pensar e analisar a palavra do Senhor, ele tem domínio contra aquela situação no nome de Jesus. Ele tem autoridade de agir contra toda aquela obra maligna do inferno que veio trazer sofrimento para ele. Então eu, você, nós temos autoridade, nós temos domínio para expulsar, no nome de Jesus, para expulsar todos esses demônios que tentam afligir nossa vida, que amarram os caminhos, seja em que área que for, que você vê que a sua vida tem hora que parece que vai para frente, depois não vai, ou estaciona, ou vai para trás. Então você, no nome de Jesus, você tem que usar, ele deu autoridade, você serve ao Senhor, você não pode ficar sofrendo mais, acomodado, deixando o inimigo fazer o que quer. Enquanto você não entender que você tem essa autoridade, usar a autoridade do nome do Senhor Jesus e não aceitar aquela situação, aquele problema, enquanto você não entender isso, o inimigo vai se aproveitar da situação. Amado, não fique sofrendo, não fique, sendo que você pode estar muito melhor. Você pode estar o quê? Sem sentir esse sofrimento todo, essa dor, essa angústia, essa ansiedade que deixa você aflito, que deixa a pessoa sofrendo. Não, você tem autoridade. Jesus te deu domínio sobre todos os demônios no nome dele. Então utilize o nome do Senhor Jesus. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus, demônio, sai da minha vida que está causando essa dor, essa aflição, esse medo, essa depressão, que é aquele pensamento negativo que o inimigo coloca no ouvido da pessoa. A pessoa pensa que é dele, mas não é dele. Ele simplesmente, o inimigo, ele joga as setas primeiro negativo e a pessoa aceita, aí sim que junta os dois, a seta com o que ele aceitou, e acaba sendo dele também o pensamento negativo. Mas a princípio não é dele, é o inimigo que joga aquelas setas negativas. Aí cabe que a pessoa aceitar ou não. Mas no nome de Jesus, você tem autoridade. Você tem o que? O domínio. Está aqui. Virtude para agir. O Senhor Jesus deu isso para você, deu para mim, para todos que são discípulos, para todos que buscam a presença dEle, que segue Ele, que crê nele. Se você crê nele, então você tem autoridade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Então é isso, ele nos deu autoridade de expulsar no nome dele. Às vezes também, existem alguns tipos de sofrimentos que às vezes é enfermidade no nosso corpo, mas às vezes também o inimigo usa pessoas para tirar o que? A nossa paz. A gente está em paz com o Senhor, aí o demônio usa pessoas ímpias ou até crentes mesmo, familiares, perseguições, onde você mora, às vezes com vizinhança, para tentar tirar a nossa paz, para nos perseguir. São o que? Demônio. A palavra do Senhor fala assim: a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os espíritos malignos do inferno, que usa essas pessoas para o quê? Tentar roubar a nossa fé, tentar deixar a gente assim reprimidos, tentar deixar, tirar aquela alegria da salvação que a gente tem dentro do nosso coração, quando a gente aceita Jesus, quando busca uma vida de obediência e santidade.
Então o inimigo fica o quê? Revoltado, ele fica... O demônio odeia um cristão. Ele odeia, porque o cristão, ele sabe que o cristão tem salvação, se ele é até o fim. E o demônio não, ele já está, o local dele vai ser no lago de enxofre. Está escrito lá. Em Apocalipse deixa bem claro, ou outros livros também, que Jesus também falou, no sermão profético lá no final, depois do arrebatamento, que vai haver depois um grande julgamento do Senhor, cada um segundo as suas obras vai ser julgado. O demônio já está julgado, então ele detesta cristão. Por isso que um cristão mesmo que tem uma vida em santidade no Senhor, ele não vai ter, assim, ele tem paz dentro dele, mas na convivência não vai ser um mar de rosas, não. Vai ser muita luta, perseguição. Porque o demônio vai querer tentar levar a alma dele até antes dele morrer. É uma luta. Irmão, é uma luta diária. Aquele que está tudo bem, que não tem luta nenhuma, algum problema tem. Ver lá ele com Deus, a obediência na palavra, na santificação, porque pode ter certeza que o diabo, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, que é uns tempos finais, o inimigo está cada vez mais furioso, principalmente daquele que busca Deus. Por isso que a gente tem que estar fortalecido no Senhor, a gente precisa, é uma necessidade, a nossa alma precisa estar alimentada. Aqui, é aqui que está o alimento. É a palavra do Senhor Jesus, é ela que vai alimentar a gente, a nossa alma. Amém? Glória a Deus. Se o cristão não orar, se o cristão não ler a Bíblia, não meditar, ele vai ficar fraco, ele vai ficar com deficiência de vitamina. É como se fosse o nosso corpo. Se você não tem uma alimentação saudável, que tenha vitamina, você vai ficar com anemia, com deficiência. Assim é nós também espiritualmente. Se você, irmão, amigo, amado, se você não se alimentar da palavra do Senhor, por isso que eu estou sempre postando lá, leia a Bíblia, leia a Bíblia. A intenção é despertar você para ler a Bíblia, para se alimentar, o alimento do dia. Amém? Glória a Deus. Quero ver você forte, vitaminado. Amém? Glória a Deus. Você tem que estar vitaminado, tem que estar forte. E aí, como que é isso? Espiritualmente falando, é aqui, ó, meditando, lendo a palavra do Senhor. Aí você vai ficar forte, vai se fortalecer. Porque a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele vai te orientando o que você deve fazer, se você faz alguma coisa errada, fala. Ele já vai tocando no teu coração, a sua alma, você vai sentindo aquele incômodo, que aquilo que você fez não foi certo, não foi legal, eu menti. Então o Espírito Santo já vai fazer um trabalho. E ao mesmo tempo, você vai se alimentando da palavra. Amém? Então você vai ficar forte espiritualmente. E aí você vai ficar inabalável. Pode vir um gigante, pode vir a tribulação, a perseguição, a doença, o problema que for, você está firme, inabalável e já repreenda no nome de Jesus. Amém? Você tem um domínio sobre esses demônios que Jesus deu. Jesus na cruz, lá ele foi no inferno, lá ele tomou a chave do diabo, a chave da morte. Ele tem autoridade, ele pode todas as coisas. Amado, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, não vamos mais ficar sofrendo. Meu Deus, estão falando mal de mim. Senhor, estão me perseguindo. Que medo. Meu pai. Não. Você tem que estar o quê? Em posicionamento firme, forte, mesmo que aparentemente, mesmo que você não esteja, mas você tem que estar ali, porque sua fé está na palavra do Senhor. E você sabe que no nome dele, esses demônios todos, é uma questão de tempo. Ele pode vir tentar te afligir, colocar dor, enfermidade, desemprego, ansiedade, depressão, qual que seja o problema que queira que o demônio tenta te afligir. Ele vai tentar, ele tentou Jesus no deserto. E
quantos outros grandes também. Esses grandes antigos aí, grandes pregadores, você pensa que eles não devem ter passado uma perseguição muito grande? Pode ter certeza. Então você vê assim, tá tudo bem, mas só Deus sabe a cruz que cada um carrega. Só Deus sabe a cruz que você carrega. A cruz que você carrega, pode ser que o outro irmão não seja tão pesada, o outro pode ser mais leve. É de acordo com a força que o Senhor dá para cada um. Amém? Mas a cruz que cada um carrega, pode ter certeza, amados, que ela não é superior ao que você possa aguentar. Pode ter certeza. Tá difícil? Tá. Tem hora que parece que é mais. Tem hora que parece que a cruz é mais pesada. É ou não é? Tem hora que a gente passa umas lutas, umas tribulação que foi, meu Deus, eu vou aguentar tudo isso? Aguenta. Por quê? Porque Deus colocou o fardo abaixo do que você pode aguentar. Ele não passa do seu limite. E aí o que ele faz? Por isso você tem que estar na palavra. Aí o Espírito Santo vem, vai te dando uma palavra de consolo, vai te renovando, vai te ajudando, vai te carregando. E aí quando você vê, você já passou tudo aqui. Então ele nos ajuda. O que seria de nós? O que seria de mim sem o Senhor? O que seria de você sem o Senhor? Sem o Espírito Santo está te ajudando, já te fortalecendo. Quantas vezes você pensou na sua vida, na sua jornada de vida, quantas vezes você achou que ia aguentar, que ia desistir, que não dava mais para suportar? Quantos momentos você já não passou por isso? E você não está de pé? Por quê? Jesus te fortaleceu, o Espírito Santo te ajudou, te fortaleceu. Ele foi a sua âncora, segurou assim para você não cair. Amém? Glória a Deus. No mundo, o Senhor diz que no mundo teremos o quê? Aflições. E cada vez, irmão, que você busca mais a palavra do Senhor, busca mais ter uma vida diante dele, da obediência, mais o inimigo vai te tentar. Mais o inimigo vai usar pessoas. É igual quando você começa a ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, vai ter mais perseguições. Mas tem de bom ânimo. Cada vez que você se coloca mais na presença do Senhor, mais Ele te surpreender. Amém? Ele vai te surpreender. Pode ter certeza que você vai ver que até aqueles mínimos detalhes, Ele vai cuidar, Ele vai te dar. Ele vai conceder para você. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui no texto. Vamos continuando aqui no texto. Jesus, no versículo 2 e 3, Jesus enviou o que? A pregar o reino, os discípulos, a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse ainda que não era para levar nada de provisões nem dinheiro, e fossem pregar nas casas e onde, ainda falou assim, onde eles não quisessem ouvir o evangelho, o que era para eles fazerem? Era para eles sacudir o pó dos pés em testemunho contra aqueles que não quiseram ouvir a palavra. Então, isso o Senhor também nos deixou essa lição de o quê? Levar o evangelho. É nossa obrigação, amados. Nós temos que levar o evangelho. O Senhor te salvou, te libertou, te curou, te abençoou, mas Ele quer o quê? Salvar mais almas. Ele não quer que outras almas pereçam e vão para o inferno. Ele quer também salvar. Então Ele precisa o quê? Que você vá, que você se coloque à disposição. Coloca aí, Senhor, eis-me aqui, fala para o Senhor. Quando Deus chamou Samuel, ele era bem garotinho, Deus já levantou ele como profeta. E Deus, logo, ele ainda é menino, muito novo ainda.
ele reconheceu, ele falou, chamou Samuel. 2 vezes ele falou, Deus chamou ele. Samuel era muito pequeno, não entendia ainda o ministério de profeta, do chamado de Deus. Então ele foi falar com Eli, que era o profeta. E aí ele falou, quando você ouvir, ele viu que era Deus que estava falando com ele. Então ele falou, quando você ouvir Deus chamar novamente, você fala assim, eis-me aqui, Senhor. Então é isso que o Senhor quer ouvir de nós. Quando ele fala, ele já chamou você para o caminho dele. Ele mandou você fazer a missão dele. Continuar a obra que ele começou. Então você tem que falar o quê? Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. O que tu queres que eu faça? E pode ter certeza que se você falar isso com todos, ele vai te direcionar. Ele vai abrir a porta para onde ele quer te usar. Amém? Glória a Deus. E, enquanto isso, até onde você no seu ministério, você tem que também fazer o ministério da chamada missionária, que é ide aqui, que ele mandou os discípulos pregar o Evangelho. Glória a Deus. Então, o que ele mandou para o discípulo que está mandando para a gente? Vai, prega o Evangelho, expulsa os demônios na autoridade no meu nome, que eu te dou autoridade, domínio sobre esses demônios, no meu nome, Jesus deixou bem claro, e também curar os enfermos. Então, irmão, se o irmão está doente, um parente, algum conhecido, você vai lá, se não conhece Jesus, fala de Jesus, ore por ele ser curado, para o Senhor Jesus curar, para ter o testemunho da bondade, da misericórdia do Senhor na nossa vida e todas as obras que Ele faz por nós. Então é a nossa missão fazer isso. Amém? E disse ainda que devemos fazer isso que? Pela fé. E na dependência de Deus, que Ele fala aqui depois, que não é para a gente ficar levando, né? Ele fala assim, não leve pão, dinheiro, roupas. O que ele quis falar isso? Que a gente, quando vai fazer a obra de Deus, ou na nossa vida, ou vai fazer a obra de Deus, a gente tem que estar o quê? Na dependência de Deus. Não é ficar, eu vou levar uma quantidade, aí vai dar tudo certo, eu vou ali, vou evangelizar. Não. Esteja na dependência de Deus, é isso que Ele quer de nós. Ele fala assim, esquece isso. Eu sou o dono da seara. Ele é o dono de todas as coisas, o dono do ouro, da prata, de tudo. Deus é o dono, Ele tem condições de fazer o que for, de te dar os recursos, as provisões, amados. Meu querido, minha querida, não limite o poder de Deus. Ele pode fazer muitas coisas na sua vida, basta você crer, basta você se colocar na dependência dEle. E se você vai fazer a obra de Deus, Ele vai dar a providência. Amém? Glória a Deus, foi o que ele falou aqui. Ele vai dar as provisões conforme o quê? As necessidades que precisamos. Então, somente que obedeça a Ele e faça o que Ele mandar. O resto é com o Senhor. Faça tudo o que Ele mandar, obedeça a Ele, os mandamentos dEle. E deixa que o resto Ele vai fazer por você. Amém? Glória a Deus. Então, o que? Não se preocupe. Deus proverá. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 6, ainda fala assim, que saindo eles, percorrer as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Então, essa é a nossa obrigação como discípulo do Senhor. Aleluia. Aí fala mais, nos últimos versículos já, que fala um pouco de Herodes, o tetrarca, e a fama de Jesus crescia tanto que até Herodes, o tetrarca, aquele que havia degolado João Batista, queria ver a Jesus. Então, os discípulos obedeceram de tal forma ao Senhor Jesus, da forma que o Senhor ensinou para ele, que começaram a ser usados, cura, libertação. O Senhor dava provisões, tudo que ele precisava, que ele necessitava, o Senhor dava, o Senhor resolvia tudo.
Então é isso a nossa vida, Deus resolve tudo, amado. Não se preocupe com nada, com o dia de amanhã, Deus dá providências. Amém? Glória a Deus, somente obedeça a Ele. Você obedecendo a Ele, o que Ele mandou, o resto fique em paz no seu coração, deixa que Ele cuida. E outra coisa, Ele fala que não aceite ficar sofrendo, Ele deu poder, domínio no nome dEle, contra todo esse tipo de coisas que causam sofrimento, coisas malignas, perseguições, repreende, estão te perseguindo no trabalho, no vizinhança, onde for, se estão te perseguindo, repreenda esse demônio que está usando essas pessoas no nome de Jesus. Amém? E aí você vai ter paz. E você vai ver, como eu disse, por um caminho vieram contra ti, por 7 caminhos fugirão diante de ti, não vão aguentar, os demônios vão ser queimados. De tal maneira, nem eles vão aguentar. Vão sair fora, largar você, deixar de te perseguir, e aquelas pessoas também vão sair fora. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, se tivéssemos tudo o que o Senhor Jesus nos mandou fazer, se nós fizéssemos de acordo com tudo que Ele mandou, como Ele ensinou aqui para os 12, que era o exemplo depois para nós, hoje em dia, em todos os séculos, até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas, se nós fizéssemos isso, a fama de Jesus ia percorrer toda a terra, todos os irmãos. Aleluia. Que Ele é poderoso, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor do Senhor, nome sobre todo nome, que todo joelho se dobrará, se dobra e se dobrará diante do nome dEle, diante dEle. Então, aí ele fala assim, ó, Herodes era o inimigo do Senhor. Ele degolou o profeta João Batista porque falava que ele estava no adultério, que ele casou com a mulher do irmão. Então ele não aceitava isso e acabou degolando João Batista. O Herodes não aceitava que João Batista pregava a verdade sobre o pecado. Então, degolou ele. Então, esse Herodes, ele era bem ímpio, né? Contra a verdade. E a fama de Jesus, inclusive, dentro do que os discípulos faziam no nome dele, foi tão grande, se ouvia tanto falar, que até ele, que era inimigo do Senhor, queria ver Jesus. Mas quem é esse? É um profeta? É um que morreu, ressuscitou, que foi na carruagem, ele estava curioso para saber. Até os inimigos de Jesus queriam vê-lo, queriam entender mais sobre ele. Então é assim, se a gente fazer conforme o que Jesus nos mandou, na autoridade dele, não aceitar, de maneira que vai ter tanta obra, tantas coisas do Senhor em toda a terra, que todos, até os inimigos do Senhor, vai querer entender mais sobre esse nome de Jesus. Quem é esse Jesus? Vai querer conhecer, mesmo que você não se converta, mas vai querer entender quem é esse nome, que tudo lhe obedece, o vento lhe obedece, o mar lhe obedece, as potestades, demônios, tudo lhe obedece. Quem é esse? Senão o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. E, finalizando, conclusão desse texto que eu li. Primeiro, assim como Jesus convocou seus 12 discípulos para pregar o evangelho do reino e lhe deu autoridade, poder no seu nome, para eles expulsar os demônios e curar os enfermos, assim temos essa o quê? Nós temos essa autoridade também no nome dele e devemos levar o evangelho de Cristo a todos por onde andarmos. Levar o evangelho de Cristo e orar por eles. Amém? E nós o que? Não devemos ficar sofrendo, doente, com tantos...
doenças psicológicas que afligem mais a gente, acabam também sendo somatizadas, né? E se transformando em doenças na carne, onde a gente sofre, onde tem dor. Então nós temos, o Senhor nos deu poder e autoridade para expulsar esses demônios. Amém? E repreender para ter o que? Libertação em tudo que a gente fizer, em todas as áreas, para as portas serem abertas, o que está amarrando, repreenda no nome de Jesus e as portas vão se abrir. E o segundo, devemos o quê? Viver na dependência de Deus. É o que o Senhor falou aqui para nós também. Viva na dependência dele, não se preocupe com nada, deixe que ele vai dar providência. O dia de amanhã, amado, pertence a Deus. Nós dizemos pela fé, não pelo que vemos. Às vezes não estamos vendo nada, mas pela fé nós vamos ser. E ele honra a nossa fé. Amém? Ele suprirá todas as nossas necessidades. O Senhor proverá tudo o que nós precisamos. Amém? Se coloca na dependência dele. Glória a Deus. E aqui eu encerro por hoje, né? Essa parte desses versículos aqui. Depois eu continuo, porque só essa parte aqui, até o versículo 9 já tinha muita lição, né, amados? Imagina então o restante dos capítulos. Esse capítulo é um pouquinho grande, então eu vou ter que dividir para poder conseguir enxugar, detalhar mais aquilo que o Senhor está querendo falar conosco, tá bem? Agora vamos fazer uma oração. Eu sempre gosto de fazer oração depois. Vamos orar agora. Eu peço aos irmãos que orem junto comigo, a todos. Mesmo se você não sabe orar, ora também. Coloque sua mão direita no seu coração, se você puder. Do coração é que sai as saídas da vida. Então, peça ao Senhor agora para você ser renovado, para que o Senhor te use, para que o Senhor te dê provisões, se você está passando um momento difícil. Olha, Senhor, conversa com Ele, Ele é seu amigo. Como você está conversando com um amigo, conversa com Ele agora também, tá bom? Pai, Ele é misericordioso e Ele é bondoso. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele deu poder. Então repreenda também tudo que está te dando amargura, causando sofrimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos, orem assim comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, colocamos, Senhor, nossas vidas na tua mão. Pai, eu peço, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor toque essa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, e seja repreendido todo mal que causa sofrimento, ó Pai, nessa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, qualquer tipo de dor, enfermidade, ó Deus, liberta, Senhor, alguma porta que esteja fechada, que seja desemprego, que seja financeiro, que seja dívida, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa ansiedade, ó Pai, nessa pessoa, ó Deus, que deixa ela aflita, meu Deus, até mesmo com medo, meu Pai, seja repreendido, meu Senhor. O Senhor não deu espírito de covardia, mas sim de moderação, de equilíbrio. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, seja destruído, repreendido esse sofrimento nessa pessoa. Está repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Que seja liberta, seja abençoada, seja curada agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, e usa, Senhor, o teu povo para levar a tua palavra, que eles possam, Pai, entender a autoridade do teu nome que o Senhor nos deixou, que lemos aqui, que o Senhor nos ensinou na tua palavra, e que eles usem, Senhor, a autoridade do teu nome para pregar a tua palavra, para evangelizar, para libertar no nome de Jesus, para curar no nome de Jesus, que o teu nome, meu Pai, seja o que? Testemunhado, Deus, em todos os continentes, todas as nações, para a glória do seu nome. Amém? Glória ao teu nome, Senhor. Obrigada, querido, pelo seu carinho, pela sua atenção de estar aqui juntamente comigo nesse estudo, meditando na palavra de Deus. Amém? Muito obrigada. Fica na paz do Senhor.
e tenha um excelente dia para você. Obrigada, um beijo no coração. Tchau, tchau.